Putz, Dev, avançando nos estudos de API com Rails e quer começar a dar os primeiros passos em autenticação numa API? Vamos dar uma olhada nesse cara? Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. E bora lá. Bem, vamos seguir com aquele projetinho que a gente estava ali fazendo de API. Então, desktop, Rails API, beleza. Vamos abrir o Visual Studio Code aqui. Beleza. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente tinha deixado ele. Então, Rails. Vamos ver se os testes estão passando. Beleza. Rails S. Subiu. Vamos no Insomnia. Aqui, como a gente já fez a outra parte, vamos voltar para 3000 para ficar mais simples. Então, send. Beleza. Tudo funciona. Tá bom. Tá funcionando. Tá bonitinho. Vamos falar primeiro o que a gente vai fazer. A gente vai instalar o device para cuidar da parte de autenticação. A gente não vai utilizar a parte visual deles, formulários, etc e tal. Pelo menos não por agora. Mas como nossa aplicação foi feita com sem aquele menos API lá. Então ele deve estar completo, mas a gente não vai utilizar todo ele inteiro. Então beleza. O que a gente vai utilizar? A gente vai usar esse aqui, ó. Basic, HTTP Basic Authentication. Eu vou deixar esses links na descrição aqui do vídeo, mas basicamente a gente pode passar ali um header de autorização, falando, eu tenho uma autorização HTTP, autorização básica com as minhas credenciais. Como que ele vai funcionar? Existe um padrãozinho aqui, que a gente pode falar, eu quero, cadê? Basic. Está disponível, vou colocar aqui, por exemplo, x@x.com, e aqui a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, ele vai enviar como header, montando dessa forma, vai pegar meu ele vai pegar aqui o e-mail que eu botei, a senha, vai juntar, vai aplicar ali, se eu não me engano, um base 64 e vai transformar o nosso header nisso aqui, HTTP Authorization Basic, isso aqui, assim como está descrito aqui no sitezinho da Mozilla, HTTP Authorization Basic com a credencial. Como que a gente faz isso com Rails? Bem, a gente tem aqui um coleguinha para HTTP Basic Authentication, que é esse colega aqui. A gente pode utilizar ele lá. Ele vai permitir que a gente tenha alguns métodos. E esse aqui é o método que a gente vai utilizar, que vai pegar exatamente aquele user password tirando do base 64 e a gente pode autenticar de alguma forma e permitir que o usuário use ou não. Beleza, então a gente vai utilizar o device junto com esse cara aqui e vamos lá. Vamos colocar o device. Então, device. Beleza. Cadê? Começando com Rails. Getting started. Passei. Não, aqui. Starting with Rails. Bundle add device. Então, vamos para cá. Limpa. Bundle add device. Vai colocar lá no nosso Gemfile e fazer o bundle install ao mesmo tempo. Não gosto que ele fique aqui embaixo. Então, tira. Volta pra cá. Pra cá. Authentication. Traço. Pega o site que eu gosto de deixar nesse formatinho. Beleza, temos o device instalado. Beleza, próximo passo, a gente precisa configurar o device. Ele fala pra gente fazer esse carinha aqui. E aí que entra aquele ponto que eu falei que não vai precisar de nada. Não tem o front lá, não preciso gerar as views. Isso aqui é interessante, mas não para agora. E o mailer a gente não está usando nesse momento. Então, nessa parte não precisa me preocupar. Desce um pouco aqui, ele vai pedir que a gente gere uma model. Vamos criar de user mesmo, para facilitar o nosso caso. Então, user. Generate device user. Ele vai gerar aqui para a gente uma migration para poder criar usuários com e-mail e senha, já tudo configuradinho. Beleza, se a gente olhar aqui, tem que dar uma olhadinha no config routes, que ele vai colocar ali também nosso routes. Eu não preciso disso. Só deixar comentado mesmo. Beleza. Rails DB migrate.
para de fato executar o coleguinha ali. Beleza, resume migrate, tudo deve ter funcionado. Beleza, com isso a gente agora já tem todos os funcionalidades do device. Então, se eu não tiver errado nada, a gente pode chegar aqui no seed. Então, db seeds. Além dos articles, a gente pode deixar já um cara pronto, que vai ser user.create first or create email x@x.com, vírgula, password, deve ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, se eu não tiver errado esse comando, a gente pode dar aqui um Rails C, gerar esse cara. Beleza, ele deu um insert. Se eu rodar de novo, ele só pega o primeiro cara. Beleza. Tá bom. Com isso, a gente colocou o device e gerou um usuário x@x com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o mesmo que eu coloquei aqui no Insomnia. Beleza, então seed está pronto, rota está pronto, Gemfile está pronto. Agora a gente precisa fazer com que esse cara de fato utilize a nossa autenticação. Então, o que eu pretendo fazer? A gente poderia simplesmente colocar aqui, mas eu não quero simplesmente para articles, eu quero que ele vá para todo mundo. Então, se eu tenho aqui o Application Controller, que é uma classe vazia, que herda de action, que daí eu uso para todo mundo, por que eu não posso fazer a mesma coisa mantendo o padrão? Então, application controller, talvez até fazer uns helpers, mas nesse caso, acho que assim vai estar bom. Controller.rb. Beleza, vai ser o nosso class. Application controller, que vai herdar do nosso controller de fato, que é esse cara aqui. Beleza, só que para ele funcionar aqui, que é desse cara aqui, eu vou precisar do namespace dele. O namespace dele tá aqui, que vai ser esse cara aqui. E esse cara aqui, agora não herda mais desse, herda desse do nosso application controller. Ou seja, o que eu fiz? Eu coloquei um cara aqui no meio do caminho. Antes nosso controle batia direto aqui no Action Controller Base, agora ele herda do nosso Application Controller da API e o nosso Application Controller da API que herda do Action Controller Base. E assim eu posso colocar coisas aqui sem sujar esse cara aqui. Beleza. E aí, o que eu vou querer fazer nesse cara? Private. Eu vou querer autorizar um usuário. Tá bom. Então, def auto rise underscore user exclamação. Beleza. Esse cara aqui. Ender JSON vazio. Com status de unauthorized, de não autorizado. Então, vai renderizar um JSON vazio com status de não autorizado, se não conseguir fazer uma autenticação básica. Kate. Beleza, quem que é esse cara aqui? Ainda não tem. Então, se eu não conseguir me autenticar, renderiza nada com um status não autorizado. Então, quando eu for fazer esse cara aqui, eu vou precisar desse cara aqui. Beleza. Esse cara aqui, a gente vai ter um método aqui. Se a gente olhar aqui, eu vou ter esse coleguinha aqui. Que é basicamente isso aqui que eu preciso fazer. O que eu estou passando de usuário? O e-mail. O que eu estou chamando de senha, de password. Beleza, então quando eu mandar lá nos headers, dessa forma aqui que o Insomnia já faz pra gente,
A gente vai pegar o e-mail e a senha, que vão ser esses dois caras aqui. E aí eu vou querer fazer alguma coisa aqui com esses caras aqui para saber se eu posso. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou quebrar em duas linhas para ficar mais fácil. Um bloquinho, qualquer coisa depois eu volto, se achar que é pouco. Eu vou querer pegar o usuário, set user, baseado no e-mail, e depois disso eu vou pegar um usuário que vai ter sido criado, vou colocar valid password. Esse cara aqui, se não me falha a memória, ele veio por causa do device, que então nosso usuário, porque está com device, vai ter essa funçãozinha aqui. E aí com isso aqui eu posso... Então eu pego o usuário, verifico se ele existe, passando a senha. Isso aqui ainda pode dar ruim, mas vamos ver o que acontece. Vamos descobrir o que acontece. Pode ter uma falha aqui. Def fetch user. Onde eu vou colocar @user vai ser igual a user.find by email e-mail. A gente pode deixar isso aqui mais bonitinho depois, tá? Então, basicamente é isso. Então a gente vai jogar um authorize user no topo desse cara aqui, e a partir daqui before action, então ele vai chamar essa função. Essa função aqui veio da nossa herança, que é esse cara aqui, que vai renderizar não autorizado se não der certo a autenticação. Eu acho que aqui eu vou ter que colocar um comercial depois, mas tá bom. E o que é a autenticação básica? Ele vai chamar a função de autenticação básica baseada no e-mail e password. A gente vai pegar o usuário baseado no e-mail, vamos verificar se a senha está válida. Isso aqui vai retornar um verdadeiro ou falso aqui para esse cara, que vai retornar para esse cara, que vai retornar para esse cara, que vai permitir ou não. Perfeito. Esse cara aqui simplesmente vai pegar o que veio lá, desencodar, nos permite o e-mail password, a gente vai fazer a validação se é autenticado. Beleza. A gente já testa tudo isso aqui. Isso vai funcionar? Provavelmente não. Rails S. A gente abre aqui um Insomnia. Vamos fazer uma requisição sem esse cara primeiro. Crashou. Render. JSON 2 pontos. Vamos de novo. Funcionou. Não autorizado. Tá bom? Então se a gente agora passar esse cara, dá um send. Autorizado. Opa! Pequeno adendo aqui. Ediçãozinha rápida. Aqui a gente vai colocar API no nosso Application Controller. E aí com isso a gente vai ter um comportamento aqui dizendo que não existe esse método, mas realmente não existe esse método, porque no base ele não traz esse cara aqui. Então basicamente o que a gente tem que fazer é vir aqui dentro do nosso Application Controller e falar include. Tá faltando coisa. Action Controller, HTTP, Authentication, Basic, Controller, Methods. Beleza? Vou parar. Subir. Enviar. Controller Methods. Eu estou escrevendo alguma coisa errada. Include Action Controller, HTTP Authentication, Basic. Pronto.
Agora deve funcionar. De novo, limpa, desce, sobe. Insomnia. Request. Beleza. Então, só essa pequena correção aqui que eu esqueci, que tinha deixado base, por isso o resto do vídeo vai continuar funcionando bonitinho. Mas tá aqui, ó. Include, para poder incluir mesmo que a gente chame do API. Pronto. Como a gente já tinha criado. Olha só a dificuldade de criar uma autenticação com HTTP Basic. Parece bom, né? Mas vamos testar mais algum cenário. Vamos colocar xy@x.com. Que eu imaginei. Isso aqui dá errado, porque não existe usuário. Então, user comercial. Então, só se existir que ele vai seguir em frente, senão ele já devolve esse valor, que deve ser nulo, vazio, alguma coisa assim. Então, de novo, não autenticado, não existe usuário. X existe usuário, perfeito. Não passei a autenticação, bom, perfeito. Colocamos a autenticação, tá pronto? Não. A gente tem que fazer o negócio direitinho, né? E a gente agora rodar nossos testes. Opa, não existe isso aqui para nulo. O que será que aconteceu, né? Esperava que esse ponto tivesse status ok. Oh, não autorizado nos testes. Tá bom. Então vamos lá. Nosso spec requests. Beleza. Bem, considerando que agora a gente tem que passar um headerzinho nosso, né? Considerando que agora a gente tem que passar um headerzinho nosso, a gente não está passando ele aqui quando a gente faz a requisição. Se a gente olhar ali de novo a documentação um pouco abaixo, ele fala, nos seus testes, etc e tal, você pode fazer desse jeito aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é esse carinha aí mesmo. Então, copia esse cara. A gente dá um vírgula. Headers da requisição. Vai ser esse carinha que nem a documentação. Essa autorização aqui. Não gostei. Vamos chamar ele de TMP. Só para a gente poder mexer com ele. Vai ser esse cara aqui, a gente enxerga numa só. TMP. A gente já vai modificar daqui. Esse authorization vai ser esse coleguinha aqui. Que também já não gostei. Então, se a gente passar esse cara aqui como password, encode credentials, a gente pode passar o e-mail e a senha. Tá bom. Então, precisa de um e-mail e de um password aqui. Aqui eu vou precisar também de um user. Então, user igual user.create, abre e fecha, e-mail, x@x.com, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha. Beleza. Com isso já tem um user aqui. Então aqui eu posso colocar user.email. Não acho que ele vai me permitir fazer isso com depois, mas vamos lá. User.password. Então, cria um usuário, ele me devolve o usuário com esse cara aqui. Posso fazer authorization, code, credentials, user, password, temp. E aí, temp eu passo como header. Vamos ver o que acontece nos testes. Passou. Só uma coisa que ele deve ter colocado aqui pra gente. Esse cara aqui eu não quero. Não pra agora, pelo menos. Beleza, vamos rodar os testes de novo. Funcionou. Um passou, o outro não. Perfeito. Até fazer um teste aqui, só para saber se isso aqui tá certo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso tem que passar. Beleza. Isso não pode passar. Ah, beleza, tá funcionando. Tá bom, então funciona assim aquilo lá. Bem, mas isso aqui não tá legal passar desse jeito. Vamos deixar um pouquinho mais organizado. Daria pra melhorar depois, etc. Mas vamos lá. A gente tem aqui no suporte esse carinha aqui. Então, por que a gente não pode colocar aqui um authentication.rb? Nossa. Beleza. O que esse cara aqui vai ser? Módulo authentication, beleza. E aqui vai ter um def http basic auth. Beleza. Aqui a gente pode fazer um @user, vai ser igual a user.first or create, abre e fecha, x@x.com, vírgula, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e-mail. Beleza. Feito isso aqui, a gente tem esse cara aqui. Header. Fica melhor assim. Beleza. Voltar lá, a gente tem todo esse cara aqui que eu não vou precisar, que ele vai me retornar esse colega aqui. Então, cut, volta aqui, cola aqui. Beleza, beleza. Nesse caso aqui, eu já tenho @user, então vou só colocar @user. Não gosto muito daquilo ali. Tá bom. Só pra ficar menos ruim. Tá bom. Depois eu arrumo isso aqui. Então, quando chamar esse cara aqui, beleza. O que a gente precisa fazer? Colocar lá nosso Rails Helper. Authentication, que é o que a gente acabou de criar. Authentication, que vai nos permitir ter esse método aqui. A gente volta aqui, troca ele por esse cara aqui. Beleza. Vamos dar um rspec. Beleza, continua passando um. E o que a gente pode fazer? Bem, nesse caso aqui, todos os caras vão ter que usar esse cara. Ou a gente passa nos headers de cada um, ou a gente deixa esse cara aqui rodar aqui. A gente pode colocar aqui um let, se eu não me engano. Header. Tá bom? Esse é o nosso colega. Então agora a gente pode colocar aqui header. Por quê? Agora a gente só tem que vir aqui, colocar aqui. Nossos dois testes têm que estar autenticados. rspec. Tudo voltou a funcionar. A autenticação funcionando. E a gente passa esse cara aqui. Tira uma dúvida. Se eu botar 2 pontos, quebrar a linha, enter, volta pra cá, esse aqui pra cá, esse aqui dá um tab e roda de novo o teste. Vamos ver se assim fica menos ruim. Ah, perfeito. Pelo menos assim tá um pouquinho mais legível. Tá bom. Bonitão. Então, se a gente agora subir de novo, vamos fazer um teste agora de fato. Então, se eu bater aqui autenticado, se eu não tiver autenticado, não autorizado. Se eu tiver autenticado, mas errar o e-mail, não autorizado.
Se eu tiver com o meio certo, mas a senha errada, não, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. Que beleza. Colocamos a autenticação básica. Não é nenhum bicho de 7 cabeças e é bem interessante. Então, tá fazendo uma APIzinha, quer colocar os primeiros passos aqui de como fazer uma autenticação? Agora toda a requisição que ele for fazer, ele vai passar no header lá um HTTP Authorization Basic com esses carinhas aqui. Pronto. Espero que tenha gostado. Próximo vídeo a gente continua.